E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias do São Paulo. Notícias sobre o time que o São Paulo vai utilizar contra o Botafogo na última rodada no Brasileirão. Também notícias sobre Oscar e sobre Luciano. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos aí buscando 15 mil inscritos, se inscreva e deixe seu like, é de graça, não custa nada e me ajuda demais. Dá essa força para esse jovem São Paulino aqui. Vamos assistir o vídeo junto? No final do vídeo eu volto, a gente vai falar desse jogo do final de semana, vai falar do Luciano, do Oscar, da temporada de 2025, muita coisa. Criativos Eleitorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Repórteres com José Paes, direto do CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. O Tricolor vai com força máxima pro jogo de domingo? Agora, hein? Que isso, hein? Pressão aqui, hein, Michele? Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, que questão, hein? Darei argumentos aí pro glorioso Alex Miller embasar a opinião dele de quem vai ser campeão, Palmeiras ou Botafogo. São Paulo fez hoje o penúltimo treinamento aqui no CCT da Barra Funda. Antes da partida contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, treina amanhã no período da manhã e no período da tarde, então, vai lá pra capital fluminense, pra cidade maravilhosa, pro jogo de domingo às 4 horas da tarde, no Nilton, lá no estádio Nilton Santos, o popular Engenhão. Jogo importantíssimo que pode dar o título aí ao Botafogo no Campeonato Brasileiro. E aí eu vou botar aí na tela, vou pedir pro diretor colocar os desfalques do São Paulo para essa partida. Depois a gente vai analisar, vai conversar. Coloca na tela aí, diretor. Primeiro é o Pablo Maia, né? Já tá fora faz tempo, tá na transição, é bem verdade. Aí depois de uma cirurgia na coxa. Tem também fora o Jamal Lewis, que também não tá jogando faz um tempo. Lisieiro fora também. Outro fora, Caleri, tá na transição. Então é um cara que também aí muito provavelmente está fora desse jogo. Galopo passou por uma artroscopia recentemente no joelho, fora desse jogo. Quem mais? Michel Araújo está na transição depois de um problema aí na panturrilha. Ferrarese, o Wellington Rato e também o Ferreirinha. Esses aí desfalques do São Paulo. O técnico Luiz Ubeldia, na entrevista coletiva depois do último jogo do Tricolor, disse que o Lucas também deve ganhar uma folga porque já está jogando há muito tempo. E ele veio com um papo que os jogadores podem, né, sentir algum tipo de lesão, já começarem o ano que vem mal, o ano que vem vai ser importante, tem muitas competições, São Paulo na fase de grupos aí da Conmebol Libertadores no ano que vem. Então é o seguinte, São Paulo deve entrar em campo com um time misto ou um time reserva. Se for um time misto, vai ser um misto bem quente, viu, com mais gente reserva do que titular, porque o São Paulo já tá com a sua vida definida no Campeonato Brasileiro, já tá ali na sexta posição, não tem mais pra onde ir, só pode aumentar a sua pontuação, né? Então a tendência, meu querido Alex Miller, é que o São Paulo tenha muitos reservas nesse jogo, professor Luiz Ubeldia podendo testar também meninos da base. Então, eu acho que eu ajudei você a dar a sua opinião aí de quem vai ser o campeão brasileiro. Osmar Menezes vai mostrar para vocês agora aqui a frente da entrada, aqui é a entrada do CCT da Barra Funda. Aqui o clima tá tranquilo, viu, Michele? São Paulo com a vida resolvida, já praticamente de férias em 2024, pensando lá nos Estados Unidos, no ano que vem. O bicho tá pegando mesmo é do outro lado do muro aqui, no Palmeiras. Então eu devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar e darem a opinião de vocês aí em relação ao título do Brasileirão. Daqui a pouco eu volto com mais informações do Tricolor, tá bom, Michele? Espero ter colaborado com o programa de hoje. Não, fica aí, Zé. Então, só para terminar esse exercício muito bom que você começou, vamos tentar idealizar, então, em cima dessas informações, o time mais provável que pode enfrentar o Botafogo. O que você imagina? Você começaria com o Rafael ou com o Jandrei? E depois, assim, o que você acha que vai acontecer pelas peças que o Zubeldia pode colocar em ação aí no domingo? O Alex, pode vir aí até um Patrick, de repente, na lateral esquerda, o menino da base, o William Gomes começando o jogo, por que não? Tendo oportunidade, o Zubeldia disse que pro ano de 2025 pretende utilizar mais esse jogador e também a própria base do São Paulo. O André Silva deve jogar, porque o Caleri tá fora desse jogo, ele hoje é um titular do São Paulo por causa da lesão do Caleri. Eu acho que até o Jandrei pode ganhar uma chance também, por que não? Ali na lateral direita você tem o Moreira, que pode ser observado também para a próxima temporada, já atuou, entrou no último jogo do São Paulo e
Igor Vinícius foi titular, mas depois o Moreira também acabou sendo utilizado. Enfim, são muitas as mudanças que ele pode fazer. Você tem o Luiz Gustavo, por exemplo, no meio campo, um cara que já vem jogando muitos jogos em sequência, já tem uma idade avançada, pode ser poupado para esse jogo. Bobadilha pode retomar a condição de titular também nesse último jogo para mostrar um pouquinho mais de serviço. Tem sido bastante utilizado lá na seleção do Paraguai, quando chegou foi bastante utilizado aqui, perdeu espaço. Enfim, são caras que podem ganhar. O próprio Eric também pode ganhar uma oportunidade aí nesse jogo. Enfim, são muitas as mudanças que podem e acredito que serão feitas pelo professor Zubeldia para esse jogo aí diante do Botafogo lá no Rio de Janeiro. Meu querido Alex Miller. E agora, Alex, depois desse exercício? Eu preferiria que o Zé Pais tivesse falado assim, olha, vai o Sub-20 inteiro entrar em campo, o time da Copinha, que se prepara para disputar em janeiro, aí, ou o time que vai viajar para os Estados Unidos, a base, sei lá, não sei. Eu preferiria mais molecada em campo, porque eu tenho certeza de que a molecada ia tentar mostrar mais serviço. Se ele escalar um Luciano para domingo, o Luciano vai estar pensando, pô, acho que 2 quilômetros aqui tem a praia do Botafogo. Eu não sei, eu preferiria, pensando na possibilidade de o Palmeiras ainda ser campeão, na matemática da bola, acho que tinha que ser molecada, tinha que ser jogador que quer mostrar serviço, quer aparecer pro mundo, é um jogo que vai estar passando pro Brasil inteiro. Mas aí podia dar a impressão também que estava entregando o jogo. Você tá entendendo? Se colocar só a molecada? Tudo bem, podia dar tudo bem. Impressão. Mas o Zubeldia começou bem, já falando que o Lucas Moura tá cansado, o Zé Pais falou que o Luiz Gustavo também já tem uma idade, é verdade, uma idade avançada, então também pode ser poupado. Eu acho que esses não vão jogar. Aí o Rato já tá fora, o Ferreirinha já tá fora. Só falta alguém saber alguma coisa do Luciano, que a gente não sabe, que pode até ir embora do clube, mesclar, né? E com essa mescla aí, o William Gomes, imagina, o William Gomes foi bem no Brasileirão, depois sumiu, nunca mais apareceu. Eu quero análise para este jogo do São Paulo contra o Botafogo. Olha, já que o São Paulo não tem mais nenhum objetivo a ser alcançado nesse Campeonato Brasileiro, eu acho super justo o Luiz Zubeldia aproveitar esse jogo contra o Botafogo para avaliar alguns nomes vindos da base, jogadores que podem vir a ser integrados no profissional de forma fixa em 2025. Mas também acho injusto ele colocar um time todo reserva, cheio de molecada, para avaliar esses garotos. Eu acho que se você tiver que avaliar esses garotos de uma forma mais justa, coloque alguns desses garotos para jogar ao lado dos titulares, da espinha dorsal do São Paulo. Porque sem entrosamento, ninguém vai conseguir desenvolver nada. E o São Paulo é um time que costuma jogar sempre mais ou menos com aqueles mesmos 11. Então, se você for analisar algum jogador vindo da base nesse jogo, você tem que colocá-lo mais ao lado de atletas que já vêm no time titular, atuando e sabendo como o Luiz Zubeldia gosta de jogar. Eu vejo que o São Paulo não irá colocar em campo nomes como o Lucas, não irá tentar promover o retorno do Caleri na última rodada para correr o risco de ele se lesionar ou agravar o problema físico dele. Enfim, a maioria dos jogadores, digamos, os cobrões, já vão sair de férias. Já nem vão, provável que eles nem viajem ao Rio de Janeiro. E com isso você facilita uma possível vitória do Botafogo. Vai ser uma atmosfera absurda no estádio Newton Santos, casa cheia. É o jogo que pode ser o jogo do título. Então, com o São Paulo meia boca e o Botafogo a full, 100%, eu acho muito difícil que o São Paulo saia de campo com um resultado positivo. Tá vendo? É outra análise, é diferente da sua. Pois é, isso que é bom, né? Isso que é o maravilhoso, né, do futebol. Vamos ver, Botafogo, ainda mais com toda a torcida lá, e esperando esse título desde o ano passado? Ano passado tava na mão. Tá com um grito entalado tá aqui. O José Pais ainda não foi embora, não. Ô Zé, como é que tá a situação do atacante Luciano? Luciano deu uma declaração, né, depois da última partida do São Paulo contra o Juventude, dizendo que não sabe se continua para a temporada de 2025, mas tem contrato até o final de 2026 com o São Paulo. A gente tem até os números do Luciano aí na atual temporada pelo Tricolor Paulista, 60 jogos, 18 gols, 2 assistências, é o artilheiro do São Paulo nessa temporada de 2024, um cara que é muito, muito importante e que agora a gente fica nessa dúvida, né, se ele vai sair, se ele não vai. O Belmonte deu uma declaração aí para os nossos amigos lá do UOL, dizendo que o São Paulo está
sim interessado, por exemplo, no Oscar, mas que uma vinda do Oscar, ela é atrelada à saída de algum jogador do São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo precisa liberar espaço na folha salarial para contratar um jogador como o Oscar. O Luciano seria esse jogador que sairia do São Paulo? O Belmonte já disse também que não quer perder o Luciano, porque o Luciano é um jogador importante e, como eu trouxe aí para vocês nos números, é um cara que em 60 jogos nesse ano marcou 18 gols, marcou muitos gols e é o artilheiro do time nesse ano de 2024. Vocês comentavam aí sobre possibilidade de time, né, do São Paulo nesse jogo contra o Botafogo. O que me passaram é assim, que os jogadores do São Paulo aqui no CCT, eles estão entre a cruz e a espada. Eles estão numa situação muito difícil. Eles mesmos conversam entre eles dizendo, poxa, se a gente perde esse jogo pro Botafogo, vamos falar que a gente entregou. Se a gente ganha esse jogo do Botafogo, aí a torcida, parte da torcida pode ficar brava com a gente, porque a gente pode ajudar um rival a chegar num tricampeonato que só o São Paulo tem. Então, assim, os caras entre eles ali também estão conversando sobre essa situação. Claro que vão entrar em campo para dar o melhor, para jogar pela dignidade, e são profissionais, vão tentar, claro, a vitória. Mas também sabem que vai ter buchicho, independente do que acontecer lá no Rio de Janeiro, nesse jogo importante que vai decidir o Campeonato Brasileiro. Agora, o Luiz Ubeldia vai levar o que tem de melhor lá para o Rio de Janeiro e aí sim vai decidir quem que vai entrar em campo. Como o próprio Bacégio disse, os principais jogadores, Caleri, óbvio que ele não vai forçar o Caleri para um jogo que não vale mais nada para o São Paulo. Pode dar uma folga, por exemplo, até para o próprio Rafinha, eu falava do Luiz Gustavo. Rafinha já tem quase 40 anos, vem de uma lesão importante, não conseguiu contribuir muito nesse ano. Então, assim, são muitas as variáveis, muitos os fatores que estão sendo analisados aqui dentro do São Paulo para esse jogo importante contra o Botafogo. E calhou de ser logo contra um rival importante do Palmeiras que tem um tricampeonato seguido, né, de Campeonato Brasileiro. Então vai ser bem importante, bem legal a gente acompanhar essa última rodada do Brasileirão de 2024. Devolvo para vocês aí isso tudo dito. Luciano, vocês manteriam pro ano que vem ou não? Beijo grande, tchau! Valeu, Zé, tchau. E aí, manteria pro ano que vem, Luciano? Olha, pensando da perspectiva de elenco, óbvio que eu manteria. É um jogador que o Zé mostrou os números, importantíssimo para o São Paulo nesse ano, não só nesse ano, nos últimos anos. Mas, por exemplo, se o Oscar chega, o Oscar toma a vaga do Luciano no time, porque o Luciano, ele, embora não seja um meio-campista, ele tem atuado, ele tem figurado ali no meio-campo e ele sabe que o Oscar vai ser o titular absoluto do São Paulo caso a chegada dele se confirme. E aí o Luciano teria que brigar por uma vaga no ataque onde a concorrência é ainda mais pesada, porque tem Caleri, tem Ferreira, tem Wellington Rato, tem Lucas, enfim. E aí do outro lado tem o interesse do Cruzeiro, que é um clube que hoje dispõe de um grande poderio financeiro, está montando um grande time para o ano que vem, então seria uma alternativa para o Luciano bastante agradável. Imagina, o Luciano pode vir a jogar com o Dudu, com o Gabigol, fazer parte de um grande elenco. E o São Paulo não está em condições financeiras para ter jogadores como o Luciano, que tem um bom salário, e ainda assim trazer o Oscar. Eu acho que se o Oscar vir, nomes como o Luciano têm que ir embora. Essa é a minha análise. Eu já acho que, seguindo a toada que a Michelle levantou, que eu tenho que sempre discordar do Bacégio. Não, não é isso que eu falei. Não, eu concordo com o que ele falou, mas eu acho que o São Paulo deveria tentar dar um jeito de alguma forma de manter o Luciano e de trazer o Oscar. Não sei como, se vira, arruma empresa, faz o que for. Tá devendo um monte de dinheiro. Eu sei, o Casares não é o homem do marketing, enfim, então bota ali. O Rames deve ter dado um prejuízo danado. Não importa, se o São Paulo quiser fazer um papel digno em 2025... Gente, o Luciano é o artilheiro do ano, não pode perder o Luciano. Então, como é que você vai perder o Luciano? Ah, vem o Oscar que está 7 anos na China. A gente não sabe como ele voltaria em termos técnicos, o Memphis Depay chegou, tem mais gol que o Caleri, não é isso? Não, e outra, Mi, além de o Luciano ser o artilheiro do ano, os gols que o Luciano marca são gols em jogos decisivos, exatamente, em momentos decisivos. E momentos em que nomes como Lucas e Caleri deixaram a desejar nessa temporada. Você quer fazer dinheiro? Vende o Nestor, que tem um bom mercado, tem um bom nome no mercado. O Bahia está interessado no Nestor, então, Grupo City. Grupo City. Então, tenta com criatividade arrumar dinheiro vendendo outros jogadores, mas mantém quem decide. O Luciano é um cara que, mesmo tendo um comportamento às vezes inadequado,
em certos jogos, em certas circunstâncias, o Luciano é importante para o São Paulo. Ele não joga tanto como ele acha que joga, mas mesmo assim ele é importante. Ele não é craque, mas ele é muito útil para o São Paulo e decisivo em muitas partidas. Então eu tentaria fazer de tudo para manter Luciano, Lucas Moura, Caleri, Ferreirinha, Luiz Gustavo, mesmo com a experiência que tem. Essa base toda é importante. E aí, trazendo o Oscar, o São Paulo volta a ter um pouco mais de chance de brigar por alguma coisa legal em 2025. Do risco de lesão, que tem feito com que o São Paulo, a cada rodada, tenha mais 2 ou 3 desfalques por jogo. Já chegou a 9, vai chegar a 12, 13, então o São Paulo vai com menos 13. Ah, vai com o sub-20? Não, o sub-20 está de férias. O São Paulo vai com o time B, o que tiver disponível. Só uma situação. Para o nível competitivo de time nesse tipo de jogo, eu acho que o São Paulo tem mais chance de fazer qualquer coisa com o time B que com o time A. E isso a história tem mostrado, né? É o Grêmio contra o Flamengo na última rodada, é o Atlético Paranaense contra o Palmeiras no primeiro jogo do Allianz Parque, porque o time A, aí já está outra coisa. O time A, a desmobilização é completa, a percepção dessa coisa de rivalidade, isso aqui é muito maior, né? Então, eu acho que o São Paulo vai fazer um jogo duro com o Botafogo, desde que vá com o time B, com caras que precisam de alguma coisa. É como se fosse um time rebaixado, que vai para o jogo, todo mundo assistindo. O emprego do cara, ou a chance do cara, está muito linkada à participação nesse último jogo. E vários jogadores estão nessa situação. Já quero que você comente aí. Você acha que o Zubeldia faz bem em montar e deixar, né? Montar esse time mesclado, reserva, pro jogo contra o Botafogo? Hoje eu tava escutando uma análise, eu não me lembro agora igual o programa de esportivo, acho que foi na ESPN, que o grande problema dessa estratégia é o Botafogo fazer 1, fazer 2, e o estádio vai estar cheio. Jogo do título, fazer 3, fazer 4, fazer 5. Esse pra mim é o grande problema. O São Paulo ir lá falando assim, vamos, sabe, e tomar uma cacetada lá. E vai ser uma vergonha histórica. Pra mim, o melhor resultado seria o empate. São Paulo vai lá e empata de 0-0, de 1-1, tá ótimo. Agora você coloca a molecada vai lá e toma uma trunda de 4, 5-0, como é que vai fazer o mental dessa molecada pro restante da temporada do ano que vem, pro restante da carreira? Tudo isso tem que ser pensado. Sabe, às vezes eu vejo alguns torcedores são paulinos falando assim, o importante é o Palmeiras não ser tricampeão consecutivo. E aí eu vejo que o torcedor são paulino, ele tá se preocupando mais com o Palmeiras do que com o próprio São Paulo. O São Paulo é o único tri, se continuar assim vai ser top. O torcedor são paulino, ele tá se contentando em ser o único tricampeão brasileiro consecutivo. O time que eliminou o São Paulo da Libertadores esse ano não foi o Palmeiras, foi o Botafogo. O time que saiu do Morumbi cantando vitória e falando abobrinhas não foi o Palmeiras, foi o Botafogo. A torcida que zoa porque o São Paulo não ganha no Botafogo há não sei quantos anos é a torcida do Botafogo. Mas o torcedor são paulino, ele prefere tirar o tricampeonato do Palmeiras. O São Paulo não vai estar dando o tricampeonato. Caso o São Paulo vença, o São Paulo não vai estar dando o tricampeonato do Palmeiras. Vai ser mérito do Palmeiras. E desmérito do São Paulo de não estar brigando pelo G4. Não tá no G4, não tá no G3, não brigar por um título brasileiro desde 2020, 2021, aquele título que o Diniz perdeu. Mas o torcedor são paulino, ele quer saber mesmo de tirar o tricampeonato do Palmeiras. Tá certo, vamos falar um pouco sobre o Luciano e eu acho muito engraçado essas análises. Eu tava até discutindo com um amigo meu ontem no futebol sobre Luciano e sobre Caleri. Ele falou assim, eu acho um absurdo a passação de pano pro Caleri, que não faz gol, não sei quanto tempo. O Luciano é o artilheiro do time da temporada. E realmente, o Luciano é o artilheiro do time da temporada. Mas fazendo gols em muitos jogos, como o do Juventude. Jogos que não valem nada. Fez gol contra o Juventude, fez gol contra o Red Bull Bragantino, sabe? Fez gol contra o Vasco. Nossa, parabéns. Agora, eu vou trazer alguns números para vocês aqui, que eu até deixei
anotado. Ao contrário do que mostra a tela aí, mostrando que o Luciano tem 18 gols e 2 assistências, mas é uma mentira, porque essa segunda assistência é aquele bate-rebate contra o Bahia, que a bola sobrou pro Wellington Rato fazer o gol. Gente, aquilo ali não é assistência. O cara chutou a bola no Luciano, a bola foi pro Wellington Rato. Ali nunca é uma assistência. 18 gols e 1 assistência o Luciano tem na temporada. O Calleri tem 14 gols e olha esse número aqui. O Calleri tem 7 assistências. O Calleri é o centroavante e tem 7 assistências na temporada. O cara que tem que receber bola e fazer gol tem 14 gols, 4 gols a menos que o Luciano e 7 assistências. O Lucas Moura, que todo mundo fala que tá tendo uma temporada abaixo, tem 14 gols e 9 assistências na temporada. E vocês se contentam e idolatram o Luciano, que tem 1 assistência. O Igor Vinícius tem mais assistências que o Luciano na temporada. O Igor Vinícius. Ah, mas ele é o artilheiro do time na temporada, é isso que importa. Não. Sabe por quê? Porque nos jogos que o Calleri não fez gol, o Calleri deu assistência. Nos jogos que o Lucas não fez gol, o Lucas deu assistência. Ele participou do jogo. Essa é a grande diferença. Participar do jogo. Nos jogos que o Luciano não fez gol para passar atuação, para passar pano para as atuações ridículas dele, o Luciano foi 1 a menos dentro de campo. Não fez absolutamente nada. Então, ou a gente torce pro Luciano fazer gol, ou a gente joga com 1 a menos. Essa é a diretriz do time de São Paulo. Ou o Luciano faz gol, ou o Luciano é 1 a menos. Se o Calleri não faz gol, ele tá dando assistência, ele tá fazendo pivô, ele tá brigando com o zagueiro. Se o Lucas não faz gol, ele tá dando drible, ele tá dando assistência, ele tá iniciando jogada. O Luciano não. Se ele não faz gol, ele é 1 a menos dentro de campo. Cara, o que me intriga é o Luciano ter menos assistências que o Igor Vinícius, cara. Isso é sacanagem. Porque o Igor Vinícius passou a temporada toda machucado. Ele foi voltar em abril, no meio do Paulista, no Campeonato Brasileiro, no início do Brasileiro já. Cara, isso é uma vergonha. Mas tem gente que idolatra o Luciano, porque ele chuta a bandeirinha de escanteio. Eu falo que não tenho nada contra o Luciano. Pra mim, o Luciano ele tá jogando na posição errada e eu sei disso. Mas o Zubeldia já demonstrou que vai permanecer nesse 4-2-3-1. Então o Luciano não tem espaço nesse time. É custo-benefício. O Luciano, ele foi importante em 18 jogos da temporada. 18. Porque no restante, ele não foi, porque ele não deu assistência e não fez absolutamente nada. O Calleri, ele foi importante em 14 jogos que ele fez gol, mais 7 jogos que ele deu assistência. O Lucas, a mesma coisa. É custo-benefício. É custo-benefício. E aí a gente entra no assunto Oscar. O Belmonte deu uma entrevista e falou que tem que ralear a folha. Mais ou menos o que eu falei no vídeo de ontem. Só que se ele quer ralear a folha, enxugar a folha, dar uma folga na folha, cara, ele não precisa renovar com o Luiz Gustavo, ele não precisa renovar com o Rafinha. Só esses 2 caras aí, o Rafinha não deve receber menos de meio milhão e nem o Luiz Gustavo. Então já é 1 milhão de salário que você pode pagar pro Oscar em vez de você pagar para 2 jogadores. O Mendes ainda recebe do São Paulo, então deve ir. O Galopo deve ser vendido. Então assim, são salários que se o São Paulo... Não é que o São Paulo não vai ter dinheiro para contratar. O São Paulo vai ter dinheiro para contratar e o São Paulo tem X para gastar durante o ano. A questão é que se o São Paulo deixar de pagar Y, o São Paulo vai ter X mais Y para gastar durante o ano. As pessoas às vezes elas não entendem isso. Então, se o São Paulo... se livre do Rafinha. Rafinha, obrigado, você foi importante, estamos juntos. Luiz Gustavo, você jogou bem e tal, mas você já tá com a idade, tal, não vai dar mais, fica com Deus, tamo junto. Sabe, o Galopo não rendeu, tal. O Mendes, falou, um abraço pra você aí, você vai ter 1.800.000, 2 milhões de salários que você pode pôr. Vai pagar 1,5 milhão de salário pro Oscar. Paga 1,5 milhão de salário pro Oscar sem tirar do bolso. Todo esse dinheiro de salários de jogadores que não rendiam nada pro São Paulo. Agora,
Ah, não, vamos ficar com o Luiz Gustavo porque ele é importante. Vamos ficar com o Rafinha porque ele é importante. Vamos ter que vender o Nestor. O que é mais fácil? Você mandar o Luiz Gustavo e o Rafinha embora? Ou você vender o Nestor? Porque o Nestor ele pode ser importante. O Nestor ele é um menino que é dinâmico. Eu não tô falando aqui que o Nestor é um craque, que o Nestor é um gênio. Mas ele é um moleque que tem bons momentos, que pode dar uma dinâmica diferente pro time de São Paulo. Vai que um dia o Zubeldia quer mudar o sistema, quer jogar com 3 homens no meio de campo. Você pode colocar o Nestor do lado esquerdo. Colocar o Lucas de 10, colocar o Nestor do lado esquerdo. Colocar o Marcos Antônio ou o Alisson do lado direito. Você tem opções. O Nestor, ele é muito mais útil pro São Paulo que o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, ele ramelou no jogo do final de semana, ele ramelou no jogo contra o Botafogo, em vários outros jogos. O Luiz Gustavo, ele tem um tipo de partida específico para ele render. São as partidas que o São Paulo vai ter a bola. Partidas que o São Paulo tem o controle do jogo, o Luiz Gustavo é ótimo. Mas em partidas que o São Paulo vai ser pressionado, em partidas que é um jogo de trocação, times rápidos, times físicos, o Luiz Gustavo tem dificuldades. É simples assim. O Rafinha não dá conta mais de jogar. Ele joga mais de terceiro zagueiro que de lateral. Rafinha, obrigado, irmão. Tamo junto. Vai estudar, você quer ser técnico. Estuda, depois você volta, vem comandar a base aqui, papapá. Sabe? Fazer o que o Palmeiras faz. Palmeiras deu a época, final de temporada, chega nos jogadores, como fez com o Felipe Melo, com tantos outros. Irmão, um abraço, você foi ótimo, deu os títulos pra gente. Com Deus, um abraço. Tem que fazer isso. Agora é saber e ver se o nosso querido presidente Júlio Casares vai ter vergonha na cara de mandar esses caras embora, de se desfazer de jogadores que não trazem nada pro time do São Paulo e tomar decisões certas. 1 meia e 2 laterais. É só disso que o São Paulo precisa. Um abraço. Deixa seu like aí. Se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, dá se fosse pra mim aí. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!